Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós fazemos parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez e é com grande satisfação que hoje nós vamos iniciar o capítulo número 9 do livro 2º, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós vamos para o item número 1, que é percepção dos nossos pensamentos pelos espíritos. Será que os espíritos podem ler os nossos pensamentos? Fique conosco, mas primeiramente vamos para a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor, ao nosso Mestre Jesus, para que eles abençoem a reflexão desta semana, que esta mensagem possa nos transformar em pessoas melhores e ficarmos mais dispostos a seguir os passos e o exemplo do Mestre. Que esse estudo seja um espaço de luz e de manutenção da nossa esperança e do fortalecimento da nossa fé, e que possamos também fazer as nossas vibrações pelo nosso planeta Terra, pelo meio ambiente, por todos aqueles irmãos que se encontram em zonas de conflito, por todos aqueles que estão enfrentando a provação da doença, por todas as famílias, para que haja muita paz e harmonia em todos os lares. Que as falanges dos nossos espíritos benfeitores possam nos renovar a alma, que possamos ter sempre o pensamento sintonizado em Deus, nosso Pai. E juntos vamos orar pelas suas intenções pessoais, pelas dificuldades que você possa estar passando nesse momento. Com muita fé, oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos para a nossa primeira questão, que é a questão 456. Kardec questiona a espiritualidade. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Resposta: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque não se ocupam das que não lhes interessam. Então, Kardec pergunta se os espíritos podem ver tudo o que nós
fazemos. Paulo de Tarso já nos falava em suas cartas que nós vivemos em meio a uma nuvem de pensamentos. Esses pensamentos podem ser dos nossos irmãos desencarnados e dos encarnados também, porque entre nós existe a telepatia. Então, nós nunca estamos sós, nós sempre estamos rodeados por espíritos o tempo todo. Eles nos acompanham e veem o que nós pensamos e o que nós fazemos. Mas para eles, eles prestam atenção somente naquilo que lhes interessa. Podemos questionar quem são esses espíritos. Ora, esses espíritos, em sua maioria, são de irmãos desencarnados, pessoas que viveram aqui na Terra, mas que, por todos mais variados motivos, ainda estão apegados ao orbe terrestre. Eles continuam convivendo conosco. Isso porque tem as mais variadas dificuldades. Por isso que eles não vão lá para uma colônia espiritual, para algum lugar onde eles possam ser acolhidos. Muitos ainda nem perceberam que desencarnaram. No atendimento à casa espírita, isso é muito comum. E outros percebem, mas não aceitam. Eles têm dificuldades em aceitar essa sua nova condição de desencarnados. Agora, são todos os espíritos que enxergam, que veem a gente e que podem ler os nossos pensamentos? Não, não são todos os espíritos. Alguns nem sabem que nós existimos. A conclusão é que tudo que nós fazemos e pensamos tem alguém observando. E muitas vezes eles, quando nós estamos fazendo alguma coisa, nós não estamos agindo sozinhos. Agora, continuando para a questão 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos, ou seja, o que passa ali no nosso íntimo, mesmo aquilo que nós mesmos até gostaríamos de esquecer? Resposta: sim, conhecem muitas vezes aquilo que desejais ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, mesmo que aqui entre nós encarnados, nós usamos a máscara social, para eles não existe máscara, porque eles podem enxergar o nosso íntimo, o nosso verdadeiro eu, o nosso interior. Por isso que é necessário que nós vivamos com atenção, porque nós não somos folhas levadas pelo vento. Quando nós não estamos atentos no comando do nosso próprio pensamento, alguém vai comandar por nós. Como nos traz Joana de Ângeles,
a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco. A Joana de Ângeli nos diz que tudo começa pelo pensamento. O pensamento, pessoal, é um dínamo de energia. Ele é capaz de transformar a nossa realidade e nós atraímos para nós aqueles com os quais estamos em sintonia, com os quais nós temos afinidade. É como uma estação de rádio, né? Cada um de nós sintoniza na sua frequência preferida e isso gera vibrações que fazem parte, formam o nosso padrão vibratório. Allan Kardec, na Revista Espírita, lá do século XIX, ele já nos alertava para a importância de nós termos um padrão vibratório saudável, porque exatamente isso, o nosso padrão vibratório tem a capacidade de transformar a nossa realidade. O nosso pensamento, ele é transformador da nossa realidade material. Então, nós, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos as nossas companhias. Quem que nós estamos deixando nos acompanhar? Quem que nós estamos levando para as nossas casas quando voltamos do nosso trabalho, por exemplo, das nossas atividades diárias. Agora, eu só me deixo levar quando eu não presto atenção. E por isso que Jesus nos disse no Evangelho: vigiai e orai, né? Para que a gente não caia em tentação, porque os espíritos, eles sondam o nosso íntimo para perceberem os nossos pontos fracos. Esses espíritos, eles estão ali muitas vezes com o intuito de nos prejudicar, porque são espíritos sofredores e a alegria deles, eles se comprazem também com o nosso próprio sofrimento. A alegria deles é nos fazer sofrer. André Luiz, ele nos fala dessas almas que continuam conosco, mesmo quando nós nos esforçamos no bem. Muitas vezes esses espíritos podem ser adversários do nosso passado e eles sabem como nos atingir. Por quê? Porque nas nossas vidas passadas nós também erramos feio e muitos nos perdoam, a grande maioria nos perdoam, 99% nos perdoam, mas 1% muitas vezes podem vir para nos perseguir. Então, qual que é a solução? A solução é a nossa modificação, é modificar a nós mesmos, mudando assim a nossa sintonia, o nosso padrão vibratório, porque Deus ampara e cuida de nós. Então, essa atitude de mudança por nossa parte, essa boa vontade em mudarmos, é imprescindível para que nós possamos nos corrigir.
Ainda temos mais um desmembramento dessa questão, 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não podemos fazer a essa mesma pessoa depois da morte? Sim, porque é muito mais fácil nós enganarmos, mantermos a aparência com a pessoa viva, né? Uma pessoa amiga, um parente nosso, mas certamente quando vós julgais bem escondidos, tende muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Então cai a nossa máscara e a pessoa desencarnada, muitas vezes há depoimentos que ela se queixa que já no próprio velório dela ela estava presente e teve ali um grande desencanto, porque pessoas da sua afeição começaram ali mesmo a falar mal dela. Então vejam que há entre a boa educação e a falsidade um fio tênue, né? Muitas vezes você acaba adulando uma pessoa que não é o seu real afeto. Nós devemos tratar as pessoas sempre amorosamente, sempre com boa educação, mas não trilhar o caminho da falsidade. E ainda temos mais uma última questão, que é a 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? A espiritualidade responde: isso depende do espírito que está ali nos observando. Os espíritos levianos riem das nossas pequenas traquinices e que vos fazem. Então, os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então, quando nós mudamos o nosso padrão vibratório com a nossa mudança de conduta, esses espíritos levianos, eles não continuam mais conosco, eles perdem o interesse por nós. E assim nós podemos estabelecer uma conexão com os espíritos benfeitores, com os nossos mentores, para que possamos evoluir cada vez mais. Que assim seja. Por esta semana nós encerramos e estão todos convidados a participarem da reflexão da próxima semana. Agradeço a atenção de todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que Deus os abençoe. Um forte abraço.